Estava conversando com o Veloso, com o Léo e também com o Souza nesse primeiro dia de 2026. O Calil, presidente que foi do Atlético, um dos maiores Alexandre Calil. Alexandre Calil, que é o cara que o filho dele te adora. É, ele que me levou pro Galo. Eu sei disso, Veloso, que eu te falei aquele dia que o filho dele estava no avião, ele falou que você é o maior ídolo dele lá do Atlético Mineiro. Ele disse, o Calil, se o Flamengo se estruturar, esquece. Não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. Se o Corinthians se reestruturar, vai ser igual. Mas quem fez isso foi o Palmeiras. E a gente vai falar já do Palmeiras. Quando um time como o Flamengo, que é um gigante, que é um dos maiores clubes do mundo, às vezes eu tiro sarro, que faz parte da vida, quem gosta, gosta, quem não gosta, eu quero que se exploda, entendeu? Tá tudo certo, né? Só que é um time que não tem estádio para 40 mil pessoas. Não tem um estádio. Não é muito louco isso? Um time que ficou durante quase 50 anos com Lubrax e Petrobras do governo. Um time que joga no Maracanã que não é dele. Não é verdade? Eu não sei quem tá gritando aí, mas no meu ouvido, cara, é todo dia, cara. Não tem um dia que no ano de 2025 não tenha acontecido isso. E não tem um dia do ano de 2026 que hoje é só dia primeiro. Então a gente tem que ter paciência de Jó. E tá tudo certo. E aí, meu irmão, eu até vou aumentar aqui para eu escutar menos. Próxima vez eu vou fazer com os dois aqui, viu, Ricardinho? E aí, porque quando você está trabalhando, você tem que pensar, você tem que estar concentrado. E aí você pega um time como o Flamengo, pode deixar aí. Você pega um time como o Flamengo, temporada 2025, 75 jogos, 47 vitórias, 17 empates só, 11 derrotas, sendo que não perdeu, se eu não tiver enganado, eu acho que não perdeu no Maracanã. No Brasileiro, não. No Brasileiro, não. 135 gols marcados, 46 sofridos só, 4 títulos. O André Sanches, Duílio, Mustafa, todos os presidentes do Santos, Júlio Casares, Leco, Juvenal, parabéns para vocês por terem acabado com o São Paulo, com o Santos e com o Corinthians. Porque isso aqui foi o que o Eduardo Bandeira falou, opa, eu preciso dar um choque, meu irmão. Deixou de herança. Né? E aí o Eduardo Bandeira deixou de herança isso aqui. Isso aqui, ó. E nisso aqui, os outros vieram. Já de 16 e 17, vice da Copa do Brasil e vice da Sul-Americana. E mesmo assim, o cara tomou cacete, pau. Aí 18, 19, 20, 21. Aí eu te pergunto pra vocês, todas as pessoas que fizeram mal pro Flamengo, tá presa? Não. Todos aqueles que destruíram quase o Flamengo, se responsabilizaram pelos seus bens? Não. Não é verdade? Não é muito louco isso? Mas o Palmeiras, aconteceu isso, aí quem que entrou? Paulo Nobre, Gagliotti e Leila. No Corinthians, saiu do Alibe que foi chutado, entrou Andrés, entrou Roberto, entrou Mário Gobi, entrou Duílio, entrou Augusto e agora tá o Osmar Stabile. No Santos, 7 presidentes passaram. Acabaram com o Santos. Aí vem agora o pai do Neymar, que domina o Santos. No São Paulo, o Juvenal Juventus chutou o estatuto, chutou a democracia, deu um golpe no terceiro mandato. Aí o São Paulo fez o quê? Pum! Veio o Leco, pum! Pum! Carlos Miguel Aidar. Veio o Carlos Miguel Aidar. E agora com o Júlio Casares. Por que que o Flamengo hoje é o maior, um dos maiores clubes do mundo? Não é do Brasil, não. É do mundo. Por quê? Porque só tem uma pessoa, só tem uma palavra. Sabe o que é? Honestidade. Porque todos os dirigentes que passaram por aqui não recebem salário, a não ser o coordenador técnico. Somente um. Aí o que aconteceu com o Flamengo? Ele se estruturou em 10 anos. Em 10 anos, ele se reestruturou, virou um gigante.
Um gigante. Antes de falar do Flamengo, quanto tempo o Santos demora para se reestruturar para você? O Santos, a solução que eu vejo para o Santos é SAF. sair na SAF também. Aí eu acho que a coisa começa a andar e que não é também de uma noite para o dia, né? Você tem que ter tempo. Mas eu acho que a solução para o Santos, já com a dívida que está hoje, a solução é se transformar a SAF em alguém sério, profissional, para trabalhar e recuperar o clube. O São Paulo? São Paulo, se o Flamengo demorou 10 anos, com o tamanho da torcida que tem, o São Paulo vai demorar muito mais tempo. O que eu vejo também é uma SAF agora. Quem vai chegar e quem vai investir no São Paulo, entendeu? Essa é a questão hoje, né? Não é simples, o simples fato de você chegar... Também não é o simples fato de falar que vai ser SAF, que também vai dar certo, viu, gente? Porque SAF, sabe quem comanda a SAF? São pessoas. Olha o Vasco aí. Não é o Vasco, Botafogo também. Sabe? E tem muitas outras SAFs do interior que arrebentaram com os clubes do interior, mas só que nós não falamos. SAF só tem uma coisa, o cara tem que vir com 3 bilhões pro Corinthians e dar os 3 bilhões. É isso. SAF é isso. Ô, gente, não é Safiel, sabe não sei o quê. A SAF é o seguinte, ó, vem um cara da Arábia lá, vem o cara lá da Grécia, vem o cara do Paris Saint-Germain, tá aqui. Quanto que você deve aí, Léo? 3 bilhões, tá aqui os 3 bilhões, não deve mais nada, só que agora quem manda sou eu. E tem que... Isso que é SAF. E esse negócio de SAF, olha, porque... Não, SAF é isso. É só isso. Mas ninguém tem peito pra isso. E tem que ver se quem vai mandar tem capacidade para isso, né? Exatamente isso. E o São Paulo, Souza? São Paulo precisa de um choque de realidade gigantesco, né? Gigantesco, uma mudança. Precisa de alguém sem vaidade. Precisa de um bandeira que chegue sem vaidade, sem querer aparecer em cima de títulos de menor expressão. Sabe o que aconteceu com o Jorge Bandeira? Pô, os caras quiseram tirar ele. Tirar ele. Do quadro associativo. Do quadro associativo, cara. Os caras processaram ele, meu irmão. Esse cara é um dos maiores gênios. Os maiores gênios. A verdade, o Flamengo tinha que ter uma estátua dele. Um busto do Eduardo Bandeira. Essa é a grande verdade. Eu vou pro Flamengo já. E o Corinthians, qual a sua ideia? Que, por sinal, esse Corinthians aqui que eu joguei não existe mais. Esse Corinthians aqui não existe mais. Esse Corinthians aqui de amor, esse Corinthians que o jogador jogava por amor. Eu que fui o ídolo, sou o ídolo do Corinthians, fico feliz com a minha camisa da loja oficial do Corinthians, tá aqui, ó, da Calunga, sabe? É uma camisa comemorativa, onde o seu Matheus nunca deixou de pagar o nosso salário, mas também não passou o que esses caras fizeram. Esse time aqui, ó, essa visão de Corinthians, ela acabou. Por quê? Porque o jogador hoje ganha 4 milhões, 2 milhões, e eles estão sujeitos aqui a uma dorzinha não jogar. Dirigentes que acabaram com a vida do Corinthians, vocês acabaram. Vocês acabaram com a vida de um clube como esse. Mas há a possibilidade de voltar a ter camisa 10 do Corinthians, falar a verdade. Até o Rivelino, ter eu. Isso. Agora, para voltar isso aqui, cara, para voltar a ter esse amor, precisa de uma coisa. Pessoas capacitadas para administrar. O Paulo Nobre sabia de bola? Não sabe nem o que é uma bola. Não sabe quantos gols tem numa bola. Nunca deu um chute. Mas o que ele fez? Ele ligou uma turbina. Reestruturou a parte Aí veio o Gagliotti, a segunda turbina. Veio a Leila, comprou o avião e voou. O Corinthians, charrete, que por sinal não dão comida pro burro. Que por sinal os burros são eles. Porque eles têm um diamante assim, mas tão grande, e eles arrebentam com o Corinthians. O que você pensa do Corinthians, Léo? Acho que vai demorar um belíssimo tempo até que se reestruture. No mínimo 10 anos. Demora muito, 10 anos. E quanto mais demorar... São 3 gestões. Quanto mais demorar para começar, pior vai ser. Mais vai demorar, porque o buraco vai aumentar e aí para sair de lá é mais difícil. E não perca seu raciocínio. E aí, sabe o que vai acontecer? O Santos, você foi o Santos primeiro, né? Santos, São Paulo e Corinthians, vocês três, na opinião que vocês deram, vocês só esqueceram uma coisa. Os 3 times estão fadados a cair nos próximos anos. O Santos já caiu, né? Não, mas estou falando agora do 2026, 27, de novo. Estão fadados a cair. É só ver o que aconteceu em 2025, 2024, 2025. Estão fadados a cair. Léo? Se cair, é pior ainda, porque aí a receita diminui
E a dívida tá lá. E a dívida aumenta ainda mais. Então, a situação complica mais. É uma situação bem delicada pela qual passam esses 3 clubes paulistas no momento. Vamos lá. Qual é a grande virtude desse Flamengo que o Cascão fez aqui, a Kit Kat, o Ricardinho? Qual é a maior virtude desses títulos todos, né? Em relação ao que o Flamengo ganhou? Né? Porque você tem 4 títulos só em 2025. Muita coisa, hein? Não é muita coisa. Olha aqui, ó. Sabe o que mais me impressiona no Flamengo? São 2 coisas. É isso aqui e isso aqui. O que mostra isso aqui? Que é um time Equilibrado, né? equilibrado. Equilibrado. O que mostra isso aqui? O time aqui é Que vem aqui. O time que tem Quanto mais fome, eu faço isso aqui, mais eu ganho isso aqui. É isso que é o meu pensamento como comentarista e apresentador. Então é o seguinte, aonde você vê que esse time vai voar mais em 2026 com as contratações que estão vindo aí, Veloso? Não, o problema é esse, né? O Flamengo tem uma gestão, né? E hoje tem uma receita que proporciona... O time está sempre se reforçando, né? O BAP disse aí que o Flamengo tem 1 bilhão para usar para contratar mais reforços. Quer dizer, um time que já é campeão brasileiro, um time que é campeão da Libertadores, campeão carioca, enfim, 4 títulos. E ainda você tem 1 bilhão de receita para trazer outros jogadores. E o Flamengo erra pouco quando vai no mercado. Eu acho que essa é a grande vantagem que o Flamengo tem. O Flamengo não gasta tanto dinheiro como o Palmeiras. O cara que contrata é bom, né? É bom. O Fabinho Flamengo- Soldado, pô, você contratou bem no Corinthians, hein? Flamengo erra Hector Hernandes, Erra pouco. Félix Torres, Torres, Kaká, Charles, É uma turma lá. Hugo, contratou bem, hein? Como chama aquele que era o reserva do Garro, que foi embora? Coronado. Coronado. 2 milhões, 2 contratou milhões. bem pra caramba. 2 milhões por mês. Então, essa é a vantagem do Flamengo. Tem uma receita absurda, ganha títulos e ainda erra pouco quando vai pro mercado. Tudo bem? Vamos lá. Aqui tá dormindo, não quero atrapalhar ele. Vamos lá, conta pra mim. Hoje é dia 1º, rapaz. Hoje é dia 1º. Passou bem ontem, Veloso? Passei bem. A ceia maravilhosa. Lá no Guarujá, aquela Aquele mar. queima de fogos, aquele Aonde que... mar. Não sei se você pode falar demais. É bonito seu apartamento lá. Parabéns, viu, Veloso? legal, obrigado. Que Deus abençoe você. É o seguinte, Souza, aonde você vê o Flamengo nesse ano de 2026 daquilo que já fez em 2025? Organização financeira, organização de clube, não existe segredo, né? Segredo, para quem dirige um clube de futebol, você tem que se organizar, você tem que fazer aquilo que você pode. Aí depois você começa a gastar quando você ganha título. Tem um entendeu? segredo sim pra mim, Souza. Sabe qual é o segredo? É fazer o que o Veloso falou. Você contratar bem. Se você fizer 5 contratações, errar uma, essa que você errou... Ninguém ela lembra. Ninguém lembra. Se você... O segredo é, quanto que eu tenho para arrecadar tanto, mas eu gastei mais do que eu tenho. O segredo é administrar bem. Em um clube que tem uma torcida como é do Flamengo, daqui a pouco eu quero o hino do Tim Maia inteiro que eu vou colocar aqui. Souza, continue. Tem um time que se organizou, deixou para trás, focou nas dívidas primeiro, não teve ego de querer fazer política dentro do futebol, porque as pessoas querem crescer dentro do clube para poder depois ir para a política, e aí esquecem de dirigir o clube, fazem besteira, contratam um jogador que não pode, vai lá. É só a gente dar um passo para trás e olhar para o Corinthians. A torcida que o Corinthians tem e gastou 6 Souza, milhões de reais no... O Corinthians ganhou os títulos, o título de 2025, só por causa da torcida. O Corinthians só sobrevive por causa da torcida. O Corinthians não sobrevive por causa dos jogadores e muito menos por causa dos dirigentes. O Corinthians sobreviveu em 2025 e vai tentar sobreviver em 2026 por causa da torcida. Sobrevive até hoje. Até hoje. Qualquer time com essa dívida já tinha fechado as portas. Já tinha fechado as portas. E com o time que tem, Muito menos, foi lá pra Série B, Ô, foi é. 3 anos. os caras estão colocando contra o Juventude 35 mil pessoas. Contra o Juventude, os caras andaram em campo. Não valia nada. Então Nada. o torcedor que tem que pagar essa conta. Agora, você olha para o Flamengo, é um time que se organizou, não teve vaidade. Chegou um presidente que falou, eu não quero aparecer, eu quero pagar a dívida do clube, e o clube está colhendo as Aí você os frutos pega até ele, hoje. você pega o Landim e agora você pega BAP. o BAP. Esse cara é um monstro, esse BAP. Meu irmão, e ele defende o Flamengo. Aham. Meu irmão, é aqui, assim é assim. Aqui é aqui. É o seguinte, aqui dentro do CT não tem mais conselheiro. Aqui dentro do CT nem eu vou. Aqui dentro do CT é jogador, meu irmão.
E quando eles quiserem falar comigo, eles vão até mim, porque eu sou o presidente. Se é um regime presidencialista, eu sou o presidente. E acabou a mamata de todo mundo. E quem manda é ele. E é ele que determina. E é ele que manda. E é ele que é responsável. Esse cara é o melhor presidente, ou vai ser um dos melhores presidentes da história do Flamengo. Isso eu não tenho dúvida. Qual a ideia sua, meu querido, maravilhoso e incrível Léo, em relação a todos os títulos, em relação aos 4 títulos? Foi Supercopa, né, Cascão? Foi Libertadores, Carioca e Brasileiro. Não ganhou a Copa do Brasil porque deu uma... Não era prioridade. Não era prioridade. E quando o Felipe Luiz falou que a prioridade era o brasileiro, muita gente meteu o pau dele. O que o Palmeiras fez, Souza? Deu o brasileiro pra ele. O que o Palmeiras fez? Focou na Libertadores. Não, ele entregou o brasileiro. Entregou. Ele entregou o brasileiro. Últimas. Por quê? 5 Porque ele rodadas. admitiu. Desculpa, ele admitiu. Ele admitiu que entregou o brasileiro. O Abel... Ficou na Libertadores e abandonou o brasileiro. Não, mas você pode focar... Mas Abandonou focar o brasileiro. Ele admitiu. Abandonou o brasileiro. Pra você, Léo. Acho que a palavra que define o Flamengo é organização. Clube extremamente estruturado. Se a gente voltar um pouquinho no tempo lá, quando o Bandeira de Melo assumiu, o Flamengo tinha o Wagner Love, pagava um alto salário para o Wagner Love. O Bandeira chegou para o Wagner Love e falou, meu amigo, não tenho como te pagar. Nós vamos rescindir o seu contrato e é algo que eu defendo que o Corinthians faça com o Memphis, sente com o jogador e rescinda o contrato, pague o valor que deve a ele e chega. Não tenho como te pagar, tenho que reestruturar o clube e eu viso o futuro. Acho que foi o que o Flamengo fez com maestria. E aos poucos a coisa foi melhorando. Acho que o Jorge Jesus também é um divisor de águas na história do Flamengo. A partir do momento em que ele assume como técnico, as conquistas sobem de patamar. O Flamengo alcança um outro nível.